Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Boa noite, gente. É pedestal aqui, estou acostumando. Se vocês me verem mexendo demais aqui, é porque eu sou inquieto. Gente, é um prazer estar com vocês. Eu fico mais feliz. Assim, é bom quando a gente participa e é bom quando a gente se sente em casa, né? Eu sou presbiteriano desde sempre, então vir à igreja presbiteriana para mim é sempre um prazer. Então, vamos começar, né, com esse desafio nosso nessa primeira palestra. A proposta aqui é trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada acerca da questão da relação do cristão com as ideologias políticas. E o diazinho complicado para a gente trazer essa reflexão, né? Sabadão pré-eleição, mas uma oportunidade muito útil da gente trazer e pensar um pouco melhor como que a gente traça essa nossa dinâmica, esse nosso diálogo como pessoas de fé, discípulos de Jesus Cristo, comprometidos mais do que com um conjunto de crenças, mas com uma pessoa, com a obra de uma pessoa, com as promessas de uma pessoa, com as palavras de uma pessoa, e essa dinâmica, às vezes, confusa e complexa, que é a realidade pública na esfera política. É muito relevante a gente ter essa reflexão, especialmente nesse período pré-eleição de 2022, porque a gente está num período de interseção muito relevante na história brasileira e na história mundial. Eu não quero trazer aqui nenhum cenário apocalíptico. Conversando muito, a gente conversa muito sobre isso, porque é um tema muito complexo. Então, o Pacheco é muito mais pacífico do que eu, muito mais da paz, muito mais conciliador. Vocês vão ver. Menino, eu sou um pouco... Então a gente conversa muito, mas é mais ou menos assim, eu sou um pouco mais esquentado. Sobre qual que é a contribuição, porque assim, falar sobre fé e política tem muita gente falando bem e muita gente falando sobre muitos aspectos, sobre muitos prismas, sobre muitos olhares. A contribuição que a gente encontra e que a gente traz, e é o tom da palestra que a gente vai ter aqui hoje, é um tom de compreensão para além de uma posição específica. Eu não vou fazer apologia aqui de nenhuma corrente política, de nenhuma candidatura política, isso é óbvio, no púlpito de uma igreja, em nenhum momento, em culto ou não, é para isso. Mas a nossa contribuição enquanto organização, eu brinco que o Prisma, assim, a gente fala que é uma organização, mas no fundo é um bando de nerd que gosta de discutir sobre fé e cultura. Então, a nossa contribuição é esse olhar um pouco mais ponderado, um pouco mais distante, menos apaixonado com relação às figuras e às ideologias, para entender como que o cristão se encaixa nisso, nessa lógica de que nós pertencemos a outro reino enquanto nós vivemos nos reinos desse mundo. Mas nós estamos num momento de interseção muito importante. Nós estamos diante de um confronto, a essa altura do campeonato já está muito bem dado, entre duas personalidades e duas correntes políticas muito bem estabelecidas no Brasil. Nós temos, de um lado, uma corrente mais à direita, que é representada pelo Bolsonaro, que tem uma linguagem política muito mais, como é que eu posso dizer, moderna em termos de Brasil, assim, desde 2010, uma linguagem que vem trazendo, que conseguiu aglutinar e trazer a direita para junto de si, ecoando alguns discursos que já temos no Brasil há muito tempo. Se você pegar esse discurso de uma direita mais popular, você vê desde do Carlos Lacerda, na década de 60, especialmente a UDN, foi mudando ali na década de 70 e 80 com o período da ditadura militar e tal, mas chegou no Bolsonaro e é uma linguagem muito popular, é um líder popular, talvez certamente um dos dois líderes populares políticos mais relevantes da história da nossa democracia desde 1988. E do outro lado está o outro líder popular, tão relevante quanto, em termos de popularidade, de permanência no cenário político, que é o Lula, representando um campo mais à esquerda, que está no cenário político desde a época lá das greves do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, final da década de 70, final da década de 80, são figuras muito importantes. O Brasil nunca teve uma eleição com figuras tão grandes, tão vultosas na história da nossa política. Nunca teve. Essa é uma eleição especial por causa disso. É por isso que tem mobilizado tanto. E
esse cenário interno que nós estamos enfrentando, de confronto entre duas correntes muito bem estabelecidas, liderado por líderes muito populares, ecoa movimentos internacionais muito relevantes. O Lula não é candidato à toa. O Lula ele tem essa força também por todo o movimento de ressurgimento das esquerdas, da social-democracia na Europa, o ressurgimento das esquerdas na América Latina, nessa chamada nova onda rosa. Você pega, por exemplo, o Chile, elegeu um presidente de esquerda recentemente, o Gabriel Boric, o México, há um pouco tempo atrás, com o López Obrador, a Bolívia voltou com o Luiz Arce recentemente e tudo mais. É um movimento de ressurgência internacional de partidos de esquerda, de movimentos de esquerda, de grupos de esquerda, que no Brasil é representado pela figura do Lula e do PT. E do Bolsonaro da mesma forma. A gente tem um movimento que, especialmente ali depois do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016 e da eleição do Donald Trump em 2016 nos Estados Unidos, um surgimento de uma direita com uma feição nova, mas, e não usando um termo pejorativo, não uso nesse sentido pejorativo, mas populista, com uma linguagem mais popular, mais voltada para a classe média, que ficou um pouco mais deixada de lado, dentro desses movimentos de globalização e tudo. E no Brasil isso é representado por essa direita, que é representada pelo Bolsonaro. Então nós temos aqui diante de nós, eu estou só dando essa contextualização histórica para a gente chegar propriamente na relevância do nosso tema, que estamos diante de um cenário de movimentação nacional, de movimentação internacional, que trazem o tema da política de maneira muito mais intensa, muito mais cheia de consequências e nuances do que o normal. E, naturalmente, porque nós, como cristãos, mesmo sendo cidadãos de um reino eterno e inabalável, que já veio e virá plenamente com o retorno de Jesus Cristo para inaugurar novos céus e nova terra, nós ainda vivemos neste mundo, com todas as suas situações, com todas as suas circunstâncias, com todos os seus dramas, com todas as suas complexidades, e uma das suas complexidades é a realidade política. Então, quando ela se intensifica, é natural que ela ecoe, como ecoa nos ambientes que nós vivemos quanto cristãos. Que esse debate que toma conta da rua, da padaria, da escola, do ônibus, também reflita de alguma forma na nossa dinâmica de igreja. O que nós não podemos deixar acontecer, e essa a tônica que eu queria que a gente tivesse aqui hoje, é que o trabalho da igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto encarregada do cumprimento da missão de Deus na terra, de proclamação de um evangelho que redime a realidade através da nossa redenção pessoal, que redime comunidades, que redime cidades, que redime sociedades, que redime todas as áreas da vida, que a nossa missão não seja turvada, não seja prejudicada, não seja ofuscada por algo que é importante, por algo que é relevante, por algo que se intensifica, mas por algo que é menor. Para a gente entender isso, a gente tem que ter claro na nossa mente, a primeira coisa que eu queria ressaltar com vocês, depois dessa contextualização, é a separação entre essas esferas, a esfera da fé e a esfera política. Não são... Porque uma das frases que eu não gosto, e eu acho que quando a gente discute política, e a gente vê isso muito, inclusive dentro das igrejas, falando que tudo é política. Não, nem tudo é política. Política é política, mas existem muitas realidades apolíticas, pós-políticas, coisas que não têm nada a ver com política, que a gente precisa entender que as regras da política, a linguagem da política não podem colonizar o ambiente da fé, por exemplo. A fé e a política são duas dinâmicas inafastáveis da nossa realidade, isso a gente não pode discutir. São duas questões muito claras e dadas. E elas conversam entre si. A fé, entendida aqui como esse conjunto de compromissos com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, com a sua obra, com as suas promessas, com as suas palavras, e a política aqui entendida como esse conjunto de acordos, de conversas, de diálogos, de dinâmicas que possibilitam a vida em sociedade, que
possibilitam que algo tão complexo e diverso quanto o Brasil seja um país, seja uma República Federativa do Brasil, que permite que um grupo de 200 milhões de pessoas tenham uma certa coesão de identidade, de linguagem, de leis, de tudo, uma convivência em sociedade pacífica. São dinâmicas que, naturalmente, por nós sermos pessoas de fé que vivem em comunidade, elas acabam conversando. Mas fé e política têm agendas diferentes. A agenda da fé é um anúncio. O tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. É a mensagem que Jesus começou a trazer logo no início do seu ministério, é a mensagem da fé. A agenda da fé é essa, é a redenção por meio da proclamação do Evangelho. A política é um pouco mais plural. A política ela tenta construir reinos pautados no bem comum, no interesse da coletividade. Como que isso é construído? São várias as formas disso ser construído, várias as formas. Então, enquanto a fé tem um compromisso firme com a mensagem do Evangelho, a política tem muitas formas de alcançar um objetivo que não é muito claro. O que é bem comum? Depende do contexto, depende do lugar, depende da situação, depende de qual tipo de coletividade. A necessidade de uma pessoa que mora em Oslo, na Noruega, não é a mesma necessidade de uma pessoa que mora em Santa Luzia, que mora em Santana do Manhuaçu. São realidades diferentes e o bem comum é pautado pelas circunstâncias de cada uma delas. E, obviamente, a fé e a política têm agentes diferentes. Nós, como bons reformados, herdeiros da tradição reformada, nós cremos que a fé é dom de Deus, que a fé é resultado da ação do Espírito Santo que nos convence, implanta dentro de nós a confiança exclusiva em Jesus Cristo. Então a fé é operada pela Trindade dentro de nós. É pela obra de Jesus Cristo, pela iniciativa de amor do Pai e pela ação do Espírito Santo que nós somos salvos por meio da fé. Esse ato de graça que nos impulsiona para uma fé, um compromisso vivo com Jesus Cristo. A política não é assim. A política não é operada pela Trindade. A política, os atos políticos, a Constituição da República, as leis, os partidos, eles não são regidos, não são criados por Deus. Não tem o partido de Deus, não tem o partido do capeta. Seria muito mais fácil se tivesse. Mas quem gere a política, quem toca a política, são pessoas como nós. Pessoas, e nós, como também herdeiros da tradição reformada, acreditamos na doutrina da depravação total. E crendo na doutrina da depravação total, nós entendemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso os homens são suscetíveis às tentações do poder, da instrumentalização do poder, e a política talvez seja um ambiente em que o poder seja mais exacerbado e pode causar um bem maior e um mal maior. Então, o próprio fato da política ser operada por seres humanos a torna muito mais perigosa. Muito mais perigosa. Então, são coisas diferentes, são áreas diferentes, são esferas diferentes da realidade. E, naturalmente, por terem agendas diferentes, por terem agentes diferentes, os conflitos são inevitáveis. A fé está presa a Cristo, na esperança da vinda completa do reino de Cristo, da vinda completa do reino de Deus, plena do reino de Deus. A política não, a política ela está mais aberta a acomodações, a nuances, a veja bem. Então, a gente precisa entender que as coisas, essa relação não vai ser plena, não vai ser completa, não vai existir uma representação política plena do que a fé defende. Isso que você precisa sair daqui, lembrando, não há nenhuma ideologia política, corrente política, partido político, que represente plenamente a realidade da fé, porque são áreas diferentes da vida, são operadas por agentes diferentes, têm compromissos diferentes. Para a gente entender bem como que essa diferença se dá e como que a nossa relação como cristão se dá com a esfera pública, é preciso que a gente reflita, para além da espuma, para além das personalidades que são importantes, que dão esse contexto histórico que eu falei aqui, para além de como que o cristão reage diante do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, da Tebet, do Zema, do Calil,
Fuad Noman, né, o prefeito de Belo Horizonte, ninguém sabe o nome dele, mas é um senhorzinho, chama Fuad Noman. Não, para além disso, para além do político, para a gente pensar como que o cristão se relaciona com as ideias que estão por trás desse teatro todo, desses dramas, para que, quando um sai, outro entra, a gente ter essa compreensão mais clara. Tentando trazer para uma linguagem mais nossa, a ideologia a gente pode definir como um conjunto de crenças, um conjunto, a história por trás das histórias de uma maneira de enxergar o mundo. É aquilo que está por trás de uma maneira de enxergar o mundo. E essa compreensão das ideologias é muito mais complexa do que a gente pode, de um primeiro olhar, trazer. Quando a gente pensa em ideologia, em termos de política, muitas vezes o que se pensa é numa dicotomia muito simples, às vezes muito simplista. Direita e esquerda. Direita e esquerda não são, pelo menos para os fins que a gente vai conversar aqui, bons termos para a gente definir qual é a relação do cristão com as ideologias, porque é muito reducionista e os termos não conversam muito. São termos muito amplos, foram úteis por muito tempo para definir o que seriam as ideologias políticas principais, mas hoje não servem tanto, especialmente para a realidade do século XXI e a realidade brasileira. E, ainda que fossem, tem uma questão muito complicada. Eu lembro, sou formado em Direito ali na UFMG, e uma das coisas que os calouros de Direito da UFMG são obrigados a fazer, que é muito interessante, é uma matéria de introdução à economia. E calouro de Universidade Federal, você sabe, acabou de ir para o ensino médio, chegam lá deslumbrado, e conhece movimento universitário, como é que fala? Política acadêmica e tudo e tal. Aí começa a deslumbrar e vai para as pautas mais extremas de todos os lados possíveis. E o meu professor de introdução à economia, ele já estava para aposentar, e ele já estava meio sem filtro. Ele começava a falar, não, mas... E economia, obviamente, o pessoal que era mais socialista, comunista, marxista, tecia suas críticas ao capitalismo. Logo nas primeiras aulas, falou, gente, você está criticando o capitalismo, qual capitalismo? A Suécia é capitalista, a Nigéria também é. Não é a mesma coisa. Quando a gente pensa em ideologia política, isso também tem que ficar claro. Todos os termos são aproximações e reduções, porque cada expressão de ideologia, cada corrente política que a gente pensar tem as suas melhores expressões e tem as suas tragédias. São aproximações. O que a gente tem que analisar não é tanto as experiências boas ou ruins que sejam, mas o conjunto de ideias, de pressuposições, de crenças que estão por trás de cada uma dessas ideologias. Porque se a gente for ficar apenas por sucesso e fracasso, a gente está muito suscetível a coisas que fogem muito do controle. Então, qual que hoje, assim, quando a gente vai conversar hoje sobre ciência política, sobre qual que é, e especialmente para a realidade brasileira, qual que é a divisão mais simples, assim, se a gente tiver que espremer, a maneira mais simples de você explicar essa divisão ideológica é uma divisão em 3 correntes principais. A divisão entre o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. Cada uma dessas correntes traz um espectro muito grande e tem pontos de interseção. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o liberal conservador. É um estilo de pensamento político de interseção entre o liberalismo e o conservadorismo. O social-liberalismo, que é um ponto de interseção entre o liberalismo e o socialismo. A social-democracia também é um ponto de interseção entre o liberalismo e o socialismo, um pouco mais puxado para a corrente socialista. A gente tem, por exemplo, uma coisa que é bem brasileira, que é a tradição trabalhista. Dá para encaixar dentro da visão socialista? Dá plenamente? Não. Mas, assim, para fins de redução, para fins de... Como a gente tem um tempo e a gente ainda tem a palestra do Pacheco, um tempo de perguntas, nós vamos fazer essa redução aqui, que é a redução que eu acho mais correta. Quando a gente fala de conservadorismo, o que se quer dizer? Em essência,
A visão conservadora de mundo traz uma valorização das tradições que sobreviveram aos testes do tempo. O que quer dizer? É uma compreensão de que aquilo que foi construído, as boas experiências do passado merecem ser preservadas e tratadas com um certo tipo de carinho. Isso vale para muitas coisas. Por exemplo, a maneira como o poder é organizado, a divisão do poder em 3 esferas, o executivo, o legislativo e o judiciário. A preservação disso é uma preocupação conservadora, com algo que já se provou eficiente para controlar o poder, para o exercício do poder, para o exercício do Estado. A experiência democrática também, o compromisso com a democracia é um compromisso conservador, é um sistema de governo que deu certo, já se provou certo e tudo mais. O compromisso com as tradições culturais de um povo é uma preocupação conservadora. O conservador, ele tem essa preocupação de preservar aquilo que já provou que deu certo, traduzindo bem de maneira bem simples. Existem, dentro dessa tradição, que aqui no Brasil ganhou força muito, especialmente ali na década de 2010, tem alguns autores muito interessantes. Você tem o Michael Oakeshott, você tem o Russell Kirk, você tem o Roger Scruton, que são muito lidos aqui no Brasil. São publicados geralmente pela editora Record, mas vale a pena a leitura para quem quiser ter um conhecimento de fonte primária. É interessante. Edmund Burke também, que é um autor de origem britânica. E dentro dessa preocupação com a tradição, o conservador ele tende também a maneira como ele enxerga a mudança. O conservador não é necessariamente alguém que não quer que mude nada, nem alguém que quer voltar ao passado. Isso é um reacionário que está dentro assim, desse espectro, mas assim, em essência o conservador não é alguém que quer a restauração de um passado utópico, não. É alguém que, quando for para mudar, vamos mudar devagarzinho. É uma maneira reformista de enxergar as mudanças, não é uma maneira revolucionária de chegar, quebrar tudo, derrubar um sistema e construir outro. Não, é uma maneira de você enxergar as alterações da sociedade com calma, com parcimônia. A virtude principal do conservador é a prudência, é muito trabalhada por esses autores e tudo mais. Isso é uma virtude, e tentando trazer para a nossa relação como cristãos com as correntes políticas. Toda verdade é verdade de Deus, correto? Deus é o Deus da verdade. Então, cada expressão política, por pior que seja e por melhor que seja, tem lampejos da graça comum de Deus, tem alguns lampejos da verdade. O conservadorismo tem. Lampejos da verdade no conservadorismo, a valorização das comunidades, da herança das comunidades, da herança histórica, Isso é uma coisa interessante dentro do conservadorismo. O problema do conservadorismo é justamente a sua tendência, apesar de ter uma abertura para reformas e tudo, uma resistência a alguns tipos de mudança, porque o conservadorismo é uma ideologia relacionada ao ambiente que ela está. O Reino Unido é um país conservador, hoje, mas a Arábia Saudita também é. O que o conservadorismo significa em um e outro é completamente diferente. O Japão é conservador, a Rússia também é. São coisas completamente diferentes, relacionadas aos seus ambientes, ao local onde está implantada essa ideologia. Assim. Esse é o conservadorismo, um compromisso com as tradições que sobreviveram aos testes do tempo e tal. Tem essa questão bacana da valorização da comunidade, e, por outro lado, tem essa resistência a mudanças que é perigosa, que gera reações, às vezes, um pouco exacerbadas. A gente está vendo isso, a postura da questão da guerra da Rússia e Ucrânia, é uma reação conservadora ao esfacelamento da União Soviética, do Império Soviético. Tem essa questão da linguagem lá na Rússia, é muito interessante até para ser observado. O liberalismo, por outro lado, é uma ideologia filha do iluminismo, muito herdeira das revoluções do século XVIII e XIX, que tem um compromisso essencial com o indivíduo e com as liberdades individuais. São muitos os liberalismos,
Você tem versões mais clássicas dele, ligadas ali no século XIX, do século XX, muito ligadas às pautas de liberdades civis, políticas, econômicas, direito de voto, direito de participação, liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, as liberdades de empreender, de liberdade de empresa. E você tem versões mais contemporâneas do liberalismo que puxam um pouco mais para aquilo que nós chamamos de progressismo, que são ligadas a pautas mais identitárias e tudo mais. A gente vê essas expressões disso, sobretudo na Europa continental, nos Estados Unidos, ali, no Partido Democrata dos Estados Unidos, tem muitos desses liberalismos novos e tudo mais. Quando a gente vai olhar, as referências intelectuais do liberalismo são muito amplas, muito mais amplas do que a do conservadorismo, por exemplo. Eu estou falando um monte de autores aqui para vocês, porque dentro do nosso período é difícil. Então, assim, caso você queira dar uma aprofundada e tudo mais, dentro do liberalismo você tem a tradição do próprio Adam Smith, voltada ali do liberalismo mais puxado para o econômico. Você tem um liberalismo mais moderno com o John Rawls e o Ronald Dworkin, que representam essa versão liberal mais moderna. Até tem uma literatura... O Ronald Dworkin, ele é um jurista britânico, é muito interessante na questão do aborto, que é uma questão que esse liberalismo mais moderno trata e tenta... Há um diálogo muito interessante no livro do John Stott, O Cristão e os Desafios Contemporâneos, ou O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Ele é publicado por 2 editoras aqui no Brasil, que o Stott dialoga com as ideias do Dworkin, e é muito interessante até para a gente pensar essa interface entre o cristianismo e o liberalismo. O grande mérito, se a gente for pensar assim, como que o cristão se relaciona com o liberalismo. Se o cristão, na relação com o conservadorismo, entende a valorização da comunidade, da tradição, da herança histórica como algo bom, como a valorização dessa pluralidade da graça de Deus, de um Deus que estabelece os limites dos povos, os tempos da sua habitação e tudo mais. Por outro lado, a relação do cristão do liberalismo entende e valoriza o valor que essa corrente política dá ao indivíduo, às liberdades do indivíduo, que entende a responsabilidade pessoal, individual, sobre a sua história, sobre as suas ações, como algo bom. Não é um autômato, não é um robô, não é um androide, mas é alguém com potencialidades, com individualidades, com identidades muito particulares. Isso é bom. Isso é bom. O problema do liberalismo, quando nós consideramos na nossa relação dos cristãos com essa ideologia, é quando a gente leva isso às últimas consequências, que é justamente essa questão do progressismo que eu comentei com vocês. Quando você entende que o indivíduo que todas as potencialidades do indivíduo devem ser tratadas da maneira mais sacra, mais sagrada possível. Não é assim. Nós cremos na doutrina da depravação total, na influência inafastável, longe da obra de Cristo, e neste mundo, antes da nossa glorificação, o pecado ainda assim, mesmo na vida dos redimidos, ainda exerce algum tipo de influência deletéria, uma influência negativa. Nós lutamos contra o pecado, contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, até o momento da nossa glorificação, até o momento que a obra de Cristo se consuma plenamente sobre a nossa vida. O liberalismo, por ser uma ideologia secular, naturalmente, como todas essas ideologias, não leva isso em conta e considera todo tipo de potencialidade como algo a ser explorado, e leva até as últimas consequências dessa do progressismo, que leva a algum tipo de liberdade sem nenhum tipo de consideração, às vezes. Fala sem nenhuma consideração moral, é uma injustiça com a tradição liberal, mas com problemas assim, de reflexão. O liberalismo tem esse problema de algumas reflexões morais. Vou dar um exemplo. A tradição liberal legou ao mundo, isso é inegável, algo bom, que é a experiência política dos Estados Unidos na América. Uma experiência incontestavelmente de sucesso, mas problemática.
como nós vemos, por exemplo, o liberalismo econômico levado às últimas consequências legou a crise de 29 nos Estados Unidos, uma tragédia moral, social, que acabou assim dilacerou a sociedade americana, gerando desemprego, fome, um caos. E hoje a gente vê também todas essas questões identitárias pulsando nessa experiência liberal, que é essencialmente liberal, dos Estados Unidos da América. Então tem esses problemas, esses defeitos dessa experiência, quando essas potencialidades não são consideradas a partir de um prisma moral. Essa questão do liberalismo. E nós temos também a tradição socialista. As tradições socialistas, muito filhas ali, e a gente tem que fazer uma diferenciação muito relevante aqui. O socialismo não é necessariamente marxismo. O marxismo, muitas vezes, é aquela pergunta, eu já vou adiantar uma pergunta que sempre quando a gente conversa sobre isso, é aquela pergunta, é possível um cristão ser de esquerda? A resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece, porque geralmente o que está por trás dessa pergunta é possível um cristão ser marxista? Não. É impossível que um cristão assuma um compromisso de fé, um compromisso com o Evangelho, um compromisso com o materialismo histórico que funda o marxismo. Essa ideia de que o mundo é construído de uma relação dialética, de luta de classes, que vai chegar, que se encerra por meio de um paraíso que é definido como o comunismo dentro da teoria marxista. Isso não é concebível dentro da expectativa de reino que nós temos no Evangelho. Isso não é concebível. Agora, o socialismo não é só marxismo. Quando a gente vai fazer uma análise dessas ideologias, a gente tem que ser honesto com elas, com a sua pluralidade, com a sua complexidade. O socialismo não é meramente marxismo. A tradição, por mais que seja muito influenciada e a principal expressão histórica tenha sido o marxismo, o socialismo não é só marxismo. É uma parte de uma preocupação legítima que pipocou com as crises do liberalismo no século XIX, com as questões sociais que surgiram nessa esteira do liberalismo. O liberalismo da Revolução Industrial era muito sem freio, era um contexto muito difícil, de pouca limitação, nenhuma limitação de horas de trabalho, de idade de trabalho, de toda essa contextualização. A partir daí começaram a surgir experiências socialistas e, curiosamente, isso a gente pensando hoje para como essa relação do cristão com essa ideologia se deu, muitas delas de inspiração originadas de pensadores, de homens cristãos mesmo. Abraham Kuyper, por exemplo, que é o nosso querido do efeito prisma, e de muitos que seguem a tradição reformada, especialmente nessa relação entre cristianismo e política, foi um homem que foi primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX. A sua carreira política, especialmente no final dela, ele era do partido antirrevolucionário, ou seja, não era alguém com compromissos marxistas. Foi na defesa de algo que ele chamava de socialismo cristão. Existem homens cristãos, especialmente naquela época, que defenderam essa tradição socialista. Obviamente, ela tem virtudes, especialmente por trazer para as outras ideologias. A gente vê essa influência, especialmente na Inglaterra, no começo do século XX, nos Estados Unidos, ali, a partir do New Deal, na década de 30, década de 40, quando a gente vai olhar a história das constituições do mundo, o constitucionalismo, você vê a influência disso na Constituição mexicana da década de 10, da década de 10 e 20, a Constituição mexicana, a Constituição alemã, a Constituição brasileira de 1934, como que essas questões sociais foram trazidas por essa corrente ideológica e influenciaram uma reflexão conservadora, como que o conservador pensa a respeito das questões sociais daquele tempo e do nosso tempo. Como que o liberal pensa sobre as questões sociais desse tempo? Qual que é a resposta liberal? Isso é uma contribuição que veio com as correntes socialistas. Mas, obviamente, tem defeitos, que são inegáveis e incontestáveis. Por exemplo, é inegável não dá para a gente fugir do fato de que essa corrente política foi, e ainda hoje é, muito influenciada
pelas perspectivas marxistas, hoje menos, mas historicamente muito influenciada, e que as experiências marxistas ao longo do mundo, pelo seu compromisso do materialismo histórico, foram trágicas, resultando em muitas experiências totalitárias, autoritárias e tudo mais, mais do que o conservadorismo e o liberalismo, obviamente, que em essência não casa com experiências autoritárias. Tem esses defeitos claros, óbvios e nítidos. Tem defeitos de questão de eficiência, se nós pensarmos assim, de gestão, de Estado e tudo mais. Mas, como eu disse, é um campo muito mais plural. Um campo que não é só marxista, é um campo que tem as experiências sociais liberais, tem as experiências da social-democracia europeia, que são experiências relevantes. Você pensar, por exemplo, a experiência alemã é uma experiência socialista nesse sentido de social-democrata. É uma experiência bem-sucedida, a experiência dos países escandinavos e tudo, é um legado bom dessa tradição ideológica, mas com todos os legados, assim, nem tudo é Alemanha, tem China, tem União Soviética e tem todas essas coisas. Beleza. Falei um monte de coisa que vocês já sabiam, toda dessa contextualização. Qual é a postura do cristão diante dessa gama de situações? Como eu disse, não dá para a gente comprar nenhum pacote completo. Não dá para a gente fechar questão com nenhuma dessas 3 grandes correntes, em nenhuma das manifestações delas, por 2 motivos muito simples. O primeiro deles é que cada uma dessas interpretações é incompleta. A ideologia, por natureza, é uma visão incompleta da realidade. As ideologias políticas são visões incompletas da realidade, imperfeitas, problemáticas, porque elas não conseguem, pela própria natureza da atividade política, da reflexão política, tocar na essência do problema humano. A política traz reflexões sobre como é possível construir uma vida em comunidade, mas ela não toca na essência do problema do pecado, do problema do ser humano, que é a rebelião contra o Criador. Ela pode criar comunidades eficientes, ter ideias que melhoram a vida em comunidade, impedem o mundo de virar um inferno, mas não impede o efeito do pecado dentro de nós. Nenhuma narrativa política consegue isso. Nenhuma. Inclusive narrativas que tenham viés religioso. O conservadorismo tem muito disso. Essa visão de muitas reflexões políticas tem disso. Algumas mais caricatas, né? Mais recentemente, eu tenho um candidato à presidência, o padre de festa junina lá, que traz essa reflexão, que nós somos um país cristão, e se você for para países islâmicos, é um país islâmico, isso é um discurso que é muito forte de viés religioso do conservador, até pela própria valorização das tradições. Mesmo as correntes políticas que tragam uma valorização discursiva da religião, ou até mesmo do evangelho, não são representações perfeitas, porque pela compreensão que nós temos da palavra de Deus, pela compreensão que nós temos do evangelho, o compromisso que nos é exigido não é com um ideário político, não é com uma visão específica de bem comum, mas é com uma pessoa, com a obra de uma pessoa, com as promessas de uma pessoa, com as palavras de uma pessoa. E nenhuma ideologia política exige isso, nem mesmo aquelas religiosamente enviesadas. E cada uma delas, por isso, carece de um pouco de brilho, de capacidade de gerar uma transformação mais profunda que o ser humano precisa. E a partir daí, a gente tem que pensar em algumas coisas. Como que nós cristãos lidamos, em termos práticos, com essa avalanche de ideologias, de pensamentos que nos atingem? A primeira maneira que a gente tem que lidar, a nível individual e pessoal, é um ceticismo. Ideologia política nenhuma deve ser comprada, e eu repito isso mais uma vez, deve ser comprada por completo. Nenhum pacote completo na política deve ser comprado por cristão nenhum.
Nenhum. Cada uma dessas ideologias tem as suas contribuições, tem as suas virtudes e tem as suas imperfeições. É do diálogo entre elas. Isso assim, pensando num modo puramente... tentando até um raciocínio relativamente secular. É do diálogo entre elas que elas são aprofundadas, que elas são aperfeiçoadas e tudo mais. Então, a compra de um pacote completo, como se fosse a expressão política do Evangelho, acaba em tragédia. Então, como que o cristão lida com isso? É com muito ceticismo. O cristão não é conservador, não é liberal, não é socialista em nenhuma das suas expressões. O cristão é cristão. E vai pegando o que há de bom em cada uma delas. Em termos comunitários, em termos de igreja, em termos de fratura, de famílias brigando, de amigos brigando, de relacionamentos quebrados por causa de discussões políticas voltadas com ideologias políticas, como que os cristãos devem lidar? Por meio da valorização da comunidade. O corpo de Cristo é um corpo plural. A graça de Deus é multicolorida, é multiforme. A sabedoria de Deus é multicolorida, é multiforme. Então, essa graça de Deus que é multiforme deve ser vista dentro dos relacionamentos, dentro da convivência comunitária da igreja. Aqui, os nossos ambientes têm que ser ambientes receptivos para quem pensa diferente, desde que tenha um compromisso com o Evangelho. Desde que havendo compromisso com o Evangelho, havendo compromisso com Cristo, não há problema pensar diferente. Não há problema ser conservador, se você não compra o pacote completo. Não há problema ser liberal, se você não compra o pacote completo. Não há problema ser socialista, se você não compra o pacote completo. Aqui deve ser um ambiente do acolhimento, da convivência dos diferentes, que, por meio da obra de Cristo, refletem algo que já na nossa sociedade nós não conseguimos refletir, que é a convivência dos diferentes, a harmonia entre os diferentes, o testemunho de que é possível viver essa pluralidade de ideias por meio de uma união criada, gestada pela obra da Trindade. O cristão, diante das ideologias políticas, vive por meio dessa valorização de uma comunidade que é formada por pessoas que, comprometidas com o mesmo Evangelho, com o mesmo Cristo, com a mesma missão, podem pensar diferente. Podem votar diferente, podem ter prioridades diferentes, vivências diferentes, que levam a escolhas diferentes. E no meio disso tudo, o que a gente precisa mesmo entender é que a missão e a esperança cristãs não estão na política. Nós temos hoje a influência muito ruim, que é uma interpretação muito equivocada especialmente de uma passagem do Antigo Testamento, que é repetida no livro dos Salmos, que é: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação não é o Brasil, essa nação não será o Brasil. A nação cujo Deus é o Senhor é a igreja. A igreja é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação que não tem fronteiras, que não tem território, não tem estado, é um povo de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Esta é a nação cujo Deus é o Senhor. Esta é a nação que viverá, que é um reino inabalável, um reino eterno, que será visto implantado plenamente em novos céus e nova terra. Esta é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa é a essência da esperança cristã. A ascensão, a plenitude do reino de Deus em novos céus e nova terra. Isso não é estabelecido por meio da política, por meio de ideologia política, é por meio da graça de Deus. Então, diante da política, a gente tem que simplesmente entender que ela é uma ferramenta, que é uma ferramenta útil, que o diálogo com as ideologias é inevitável, mas a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa expectativa não está centrada nelas. É isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, as perguntas, né? Boa noite a todos, né? Meu nome é Raison. Eu gosto muito do tema, então não podia deixar de vir fazer uma pergunta. Eu concordo, né, com o que foi dito no sentido de que o cristão não compra nenhum pacote, né, completo de nenhuma ideologia. Eu discordaria talvez de que algumas ideologias eu acho que dá para descartar por completo. E eu acredito também que o ideal, né, o que os irmãos aí estão procurando fazer, trazer um entendimento bíblico, né, sobre o que é o Estado,
por aí vai, né? Para poder a gente ler essas ideologias e tomar uma decisão, né? Nesse sentido aí, eu acho que a Bíblia, tanto eu quanto outras pessoas aí do passado, presente também, tem um entendimento muito claro, né, sobre o que é o Estado e qual é o papel do Estado, principalmente ali a partir de Romanos 13, 1 Pedro 2, e a gente tem a tendência de achar que Paulo ali, em Romanos 13, né, define o Estado como servo de Deus, como aquele que é agente, então somente de punição do malfeitor, e a aprovação do benfeitor. A gente tem o costume de achar que é uma lista muito minimalista, né, do que o Estado deve ser. Eu concordo com o Iago Martins nesse ponto, que a gente não deve pensar que aquela ali é uma lista minimalista, mas é a lista que Deus deu. O próprio John Knox, né, lá no século XVI, concordava com essa questão. Eu quero até fazer uma citação que eu trouxe aqui, coincidentemente, né, um texto para entregar para o pessoal, e aí eu vou fazer uma citação dele aqui, por exemplo, lá do século XVI, ele diz assim sobre Romanos 13: é evidente que a espada de Deus não está entregue nas mãos do homem para usar como lhe agrada, mas apenas para punir o vício e manter a virtude, para que os homens possam viver em tal sociedade que seja aceitável diante de Deus, e esta é a única causa pela qual Deus designou poderes nessa terra. Então, lá no século XVI, o Knox, a partir de Romanos 13, já tem esse entendimento que um Estado ideal bíblico é um Estado minimalista, né? Seria o que, próximo daquilo que o pessoal chama de minarquismo, ou um Estado mínimo, e que flerta bastante com o liberalismo que você comentou, com exceção de que o liberalismo realmente abre portas aí para o pessoal liberar aborto e por aí vai. Então ele faz uma outra citação do mesmo texto, ele fala assim: os reis não têm poder absoluto em seu regimento, mas seu poder é limitado pela palavra de Deus. Então, eu acho que juntando essas duas ideias aí, que o Estado tem que ser mínimo, e que ele, como servo de Deus, tem que tão somente punir um malfeitor à luz daquilo que Deus chama malfeitor, a gente tem aí próximo do que seria um minarquismo, ou um Estado mínimo, né? Lá com o Mises, com o Bastiat, por exemplo, trazem essas ideias. Eu gostaria de saber dos irmãos, mais precisamente do irmão, né, o que o senhor acha aí do Estado mínimo, dessa ideologia política do Estado mínimo, se ela está mais alinhada com aquilo que de fato a Bíblia diz, e se sim, será que vale a pena a gente pegar essa ideia, não comprar ela por completo, mas naquilo que ela for mais acertada com a Bíblia, ler essas outras ideologias, né, e descartar aquilo que não cabe a nós e realmente comprar, né, aquilo que é mais bíblico, por assim dizer. Aí eu queria saber o que vocês pensam aí do Estado mínimo, se ele está realmente mais alinhado aí com o que a Bíblia diz. Excelente pergunta. O ponto de discordância que você mencionou no começo, na verdade, nem é um ponto de discordância. Eu acho que eu não consegui deixar claro, mas assim, tem ideologias que realmente, assim, nichos ideológicos assim, dentro desses três campos que dá para a gente descartar de pronto. O marxismo, por exemplo. O marxismo é incompatível pelo materialismo histórico. A visão reacionária eu acho muito complicada também, por esse perfil utópico, de alcance utópico de um passado. Então, assim, nisso nós concordamos mesmo. Eu tenho a minha dificuldade de aceitar a visão do Iago. Iago é bem assim, né, da defesa do minarquismo como a visão cristã de Estado. É porque, quando nós olhamos a própria ciência política, Paulo não está falando, por mais que pareça, do mesmo que nós falamos quando nós estamos falando de Estado. O conceito de Estado que nós temos hoje, ele é uma construção muito posterior. O Estado moderno foi formado, assim, muitos séculos depois. Então, assim, eu particularmente tenho uma dificuldade de tratar a visão de Romanos 13 como um guia, e de 1 Pedro 2, como um guia bíblico de como o Estado deve se conduzir, porque ali nós não temos Estado ainda. É uma visão da relação do cristão com uma autoridade política muito diferente do que nós temos hoje. É muito mais brutal do que nós temos hoje. Então, assim, eu confesso a minha dificuldade, assim, até interpretativa do texto, pelo próprio contexto, assim, de assumir uma visão plena ali, uma visão cristã de Estado
a partir dali, eu dialogaria com outras situações, o distanciamento histórico permitiria também, por aproximação com outros trechos do Antigo Testamento, que me levariam, talvez, para uma posição que, assim, olha, o Estado pode ser isso, mas pode ser algo a mais. Mas, obviamente, sem fugir dessa realidade do papel da autoridade pública, seja dentro desse contexto de Estado moderno que nós vivemos hoje, seja dentro do contexto imperial que Paulo viveu, os cristãos viveram no século I, de punição do malfeitor e de promoção do bem. Visão que a gente tem sobre essa visão do Estado mínimo, assim, tratando da ideologia, assim, para além da análise do texto de Romanos 13. Tem suas virtudes, essa visão liberal conservadora ali, tá? É um liberalismo quase no liberal conservadorismo, justamente por essa questão que você falou, assim, dos excessos do liberalismo, social liberalismo, liberal progressismo. Tem suas virtudes no sentido de limitação do poder. O poder não é ilimitado, ele tem que ser vigiado, ele tem que ser controlado. Tem toda essa herança que você mencionou, do Bastiat, do Mises. A própria reflexão do Mises e de toda essa herança austríaca ali do século XX é uma herança muito relevante. Muitas vezes a gente não considera sob esse prisma, porque é uma reflexão sobre os limites do Estado dentro de um contexto totalitário, que era a Áustria ali dentro de um regime fascista, que depois foi anexada pela Alemanha nazista. Então, as reflexões surgem dentro desse contexto de limitação do poder do Estado. A herança do Estado mínimo, como ideologia, olhando a partir de um olhar cristão, eu acho que a principal contribuição é essa, de você entender a limitação do poder. O problema do Estado mínimo, considerado aí, assim, e eu não sou dogmático nesse ponto, eu não digo, não, está errado por causa disso, eu falo, é uma deficiência que eu entendo que algum cristão tenha preocupações com essa deficiência e discorde dessa visão. É a incapacidade do Estado mínimo de lidar com algumas dinâmicas sociais que talvez o Estado devesse lidar, dependendo do contexto. É difícil a visão mais pura de Estado mínimo ser aplicada em contextos de grande desigualdade social, como a América Latina, por exemplo. Nesse sentido, eu acho que uma combinação dessas visões de liberdades, de um Estado mais enxuto, mais limitado, mais controlado, com algo do liberalismo mais John Stuart Mill, de igualdade, de um Estado que age para a promoção de igualdade de oportunidade, eu acho um casamento interessante. Mas, como eu disse, eu não sou dogmático. Eu não sou, e lá no Prisma também nós não somos dogmáticos nesse ponto de tipo, não, é uma visão como todas que tem seus méritos, talvez tenha mais méritos do que outras, porque tem um lastro nas Escrituras, que, por aproximação, apesar de não ser preciso, que outras não têm, mas tem essas deficiências que eu acho que merecem ponderação antes da gente falar, não, é um padrão mais bíblico. Talvez seja, mas tem esses problemas que eu acho que precisam ser encarados nessa reflexão. Não sei se eu consegui me fazer, mas pergunta ótima, porque não dá para a gente fugir da reflexão ideológica sem essa visão de Romanos 13, que, num primeiro olhar, parece ser a visão cristã de Estado, mas eu acho que, diante dessas nuances contextuais, a gente não dá para cravar isso. Eu não cravaria dessa forma. No livro Calvinismo, de Abraham Kuyper, ele cita o modelo de esferas que você fala no início da sua pregação. Só que o modelo que ele aplica seria que as esferas elas são divididas, como você mesmo fala, só que tem a esfera central, que seria Deus e os mandamentos ou ensinamentos dele. Quando você fala a respeito de religião e política serem totalmente diferentes, eu não entendi direito. Você vai também contra esse tipo de pensamento de que Deus seria a esfera central e as outras esferas ficam todas, entre aspas, na mesma linha, independente dele? Na verdade, o pensamento do Kuyper era um pouquinho diferente. E ele foi
desenvolvido depois pelo Hermann Doivert, que é um dos herdeiros dessa tradição do neocalvinismo. Inclusive, a gente tem um curso que trabalha isso lá no Efeito Prisma. O Pacheco é mestre nessas coisas, ele dá uma aula sensacional sobre isso. Não é que Deus seja uma esfera da realidade. A experiência religiosa, a experiência de fé, é uma esfera da realidade. Mas qual que é a melhor expressão disso que você está falando? Assim, pelo menos, se eu entendi qual foi a pergunta. Aliás, o efeito prisma chama efeito prisma por causa disso. Hã? Por favor, essa explicação merece ser ouvida pelo Pacheco, porque o Pacheco, até a entonação de voz dele, quando fala disso, me emociona. Oi. Amém. A gente fala muito amém, não sei se é blasfêmio. Vamos lá. Quem perguntou? Você. O que pega? O Doivert, ele desenvolveu a ideia de esfera de soberania do Kuyper. Gente, só para explicar. Basicamente, Abraham Kuyper, ele foi um político na Holanda e o cara desenvolveu toda uma filosofia política que dizia que existem áreas na sociedade que são soberanas em si. Por exemplo, o Estado e a educação são soberanos em si mesmos. Qual a implicação disso? O Estado não pode ditar o que a educação vai ensinar. Nesse sentido. Entendeu? Então, qual que seria uma esfera da sociedade aí que o Daniel chamou de fé? Né? Seria mais a esfera da igreja. Igreja, entendeu? Mas aí você falou assim, Deus como a esfera central. Deus não é uma esfera. Por quê? Aí vem a questão do nome do prisma. Né? Qual que é a ideia do nome do prisma? Deus possui uma... Quem aqui já viu a capa do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon? Vocês estão lembrados? Eu devia ter vindo com a camisa, mas é a luz branca que passa no prisma, todo mundo estudou isso em física, né? E vira um arco-íris, né? É a mesma ideia. Deus possui uma única vontade, e aqui que está Deus. Aqui que está Deus. Deus possui uma única vontade, perfeita e coerente, que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta nessa criação, nessa realidade, ela se manifesta em vários aspectos. Vários aspectos. Então, o Kuyper falava que eram aspectos da sociedade. O Doivert vai falar o seguinte, não, é muito mais abrangente do que isso. São esferas da realidade. São 15. Numérico, espacial, cinemático, físico, biótico, psíquico, analítico, social, linguístico, histórico, ético, econômico, jurídico, estético e psíquico. Né? Enfim, é nessa ordem. Por quê? Basicamente é do mais simples para o mais complexo. Entendeu? O que isso significa? Que Deus possui uma vontade para cada uma dessas coisas. Entendeu? Ou seja, não, Deus só tem uma vontade para o meu devocional. Né? Deus só se importa com quantos capítulos da Bíblia eu leio por dia. Mas dane-se o que eu faço no meu trabalho. Mentira, Deus se importa. Entendeu? A sua visão de estética importa para Deus. A sua visão de justiça importa para Deus. A sua visão de comunicação... Aí, a Isa aqui, ela é linguista. Importa para Deus a sua visão de comunicação, entendeu? Então, essa é a filosofia do Kuyper. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não está nessa ordem temporal. Ele está acima dela, entendeu? Então, em que sentido que política e igreja são separados? Nesse sentido, no sentido de que a igreja, né? É claro, a fé se relaciona com todas essas esferas, mas a igreja e a política estão separadas. Nesse sentido, por exemplo, a política, na visão do Kuyper, não pode determinar o que vai acontecer na igreja, assim como a igreja não pode determinar o que vai acontecer na política, entendeu? Nesse sentido não se mistura, nesse sentido, não estou dizendo que fé e política não se misturam, estou dizendo que a igreja e a política, enquanto esferas de soberania, não se misturam, e é justamente por isso que chama esfera de soberania, porque elas são soberanas, ou seja, uma não se reduz à outra, entendeu? Enfim, é um papo longo. E a gente tem 20 minutos. E eu acho que eu já roubei vários. Amém. E glória a Deus por isso, porque qualquer pastor reverendo pode vir aqui pregar e a política não pode se meter na proclamação do evangelho. Glória a Deus por isso, porque são esferas separadas da realidade. Valeu, Pacheco. Tá vendo? Por isso que eu gosto dele falar dessas coisas. Ele fala bem demais. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Valquíria. Prazer. Eu sou da Igreja Batista lá em Betim e eu venho aqui agora, diferente dos meus irmãos aí,
talvez seja um desabafo, pedir uma orientação, é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. O que fazer quando o pastor da igreja, o líder, sobe lá no púlpito e o tempo todo quer julgar e falar para a igreja que tem que ser a direita, e vai fazer um podcast chamado Endireitando e coloca lá na mesa do púlpito lá uma bandeira do Brasil, que eu amo o meu Brasil, amo os símbolos, mas aquilo começa a trazer um desconforto. Eu e a minha família, meu esposo está aqui, meus filhos estão aí, e eu vim pedir um pedido de socorro, que às vezes eu fico assim, como que a gente vai fazer um debate? Vamos debater com ele, mas eu acho que eu não estou pronta para esse debate. Mas assim, em linhas gerais, qual a sua orientação? O que fazer? Sair da igreja? Primeira coisa, gente, antes de tudo, sobre a questão da bandeira, ainda bem que a Copa está chegando, né, gente? A gente vai recuperar a bandeira de todo mundo agora. Boa noite para todos. Eu sou o pastor da igreja. Acho que é próprio, né? Claro. Igreja é Bíblia, palavra. Lamentavelmente, nos Estados Unidos, hoje, muitos estão entrando em crise, porque a igreja se tornou um elemento, um espaço onde esse tema dividiu o corpo. Me parece que até muitos pastores entraram em crise, abandonaram o ministério por conta disso. Todos nós somos tentados a trazer um pouco do conteúdo do que a gente tem no púlpito. É um grande desafio não fazer isso. E a gente peca e a gente erra quando faz isso. Quando a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática, é ela que tem que ser lida, ensinada e pregada. Efésios 3:10. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Cristo será conhecida de principados e potestades. Uma referência, principado, governo, potestades, espiritualidade. Jesus fala que nós somos o bom fermento. E o que um fermento faz? Se ele é bom, ele leveda a massa. E ao levedar a massa, ele traz os valores do reino de Deus. Todos nós aqui podemos ter todos esses matizes, liberal, conservador, social, no bom sentido da palavra, bom sentido, sem o viés marxista. E quando a gente sai da igreja, a gente é esse fermento, que tem que levedar a massa. E essa massa é esse mundo que está aí. É a família, é o pai, é a mãe, é o irmão, é a escola, é o trabalho, é esse espaço social que nós temos que ter a coragem de ser esse fermento. A despeito de internamente nós sermos contaminados por alguma linha dessas aí. Se a gente conseguir fazer isso lá fora, a gente só consegue porque a gente recebe aqui dentro. Se a gente tem aqui dentro, lá fora, a gente vai viver isso. Ore pelo seu pastor, não abandone a sua igreja. Em algum momento,
converse. Eu sou da tese de que exposição do outro nunca é saudável. Toda repreensão, ainda que seja um líder, é no particular. Jesus fez isso com Pedro. Não chegou para Pedro: Pedro, você me negou na frente de todo mundo, agora vem cá que eu quero acertar com você. Não, foi na particularidade. Porque, às vezes, na exposição, nós trazemos prejuízo não somente para o indivíduo, mas para a família como um todo. E isso é pecado. E isso corrói o corpo. Mas eu quis responder a sua pergunta porque eu sou pastor. Eu acho que o irmão não é, né? Não sou não. Eu sou pastor. E essas questões, elas são muito sutis. É um grande exercício de cada um de nós. Se você conversa com um Augusto Nicodemos, se você conversa com o reverendo Roberto Brasileiro, que é o nosso presidente, que está com um filho, que é um candidato, está aí. A questão é o que a gente vai viver lá fora como esse bom fermento, como esse sal, como essa fagulha dessa luz que é Cristo e que Ele nos chama, nos convoca, nos dá da sua luz para que lá fora a gente também ilumine esse mundo em trevas. E aí, a despeito do contexto sociocultural que nós estamos inseridos, essa luz, esse sal, esse fermento tem que levedar, senão para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens. Reverendo Reginei falou. Subscrevo tudo. Mas conversa mesmo. É isso.